abóbora é o símbolo do Halloween nos Estados Unidos. Embora aqui no Brasil a gente não segue a cultura do Halloween, nada nos impede de saborearmos uma deliciosa torta de abóbora super cremosa e deliciosa. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E hoje eu vou te ensinar uma receita de torta de abóbora tradicional americana, que é uma torta super cremosa e incrivelmente saborosa. E eu vou começar preparando a base da torta, que é a massa pâte sablé, que eu já ensinei várias vezes aqui no canal, na receita da torta de maçã, torta de morango, na torta de limão, ou seja, é uma base muito usada para esse tipo de torta. E eu vou começar misturando 300 gramas de farinha de trigo e adicionando 60 gramas de açúcar. Se você prefere uma base mais doce, que é a pâte sucrée, você, ao invés de colocar 60 gramas de açúcar, você pode colocar até umas 100 gramas, que ele vai ficar mais docinha. Mistura aqui. E aí tem duas maneiras de você preparar essa base. Manualmente, do mesmo jeito que eu já ensinei na receita de torta de maçã, que também é uma outra torta tradicional americana. Eu vou deixar o link aqui em cima ou embaixo na descrição, porque neste vídeo eu ensinei a fazer manualmente, tá? Hoje eu vou preparar usando um processador de alimentos e, portanto, se você não tem um processador, dá uma olhada depois no vídeo para saber como se faz essa base manualmente. E essa massa tem alguns truques para que ela fique boa, tá? Então, despeja aqui a farinha já misturada com açúcar. E para não desenvolver o glúten e ter uma massa dura, você vai começar adicionando aos poucos 220 gramas de manteiga gelada, tá? E não pode ser margarina. Margarina é gordura vegetal e você não vai ter o mesmo resultado do que a manteiga, que é gordura natural do leite, tá? Então coloca alguns cubos e bater ela gelada ou misturar manualmente ela gelada, previne que você trabalhe o glúten e tenha depois o resultado de uma massa dura. Que ela, na verdade, tem que ser crocante. Põe aqui e bate um pouquinho. Põe mais um pouco da manteiga. Pronto. Veja, o resultado é isso mesmo, tá? A manteiga em pedaços pequenos. Agora, eu vou adicionar 60 ml de água gelada. Também mais uma coisa para se fazer para proteger o glúten. Coloca aos poucos, do mesmo jeito que foi feita com a manteiga. Mistura um pouquinho e adiciona a última parte de água. Pronto. Olha, ela não tem que ficar uma massa homogênea. É assim mesmo, é uma coisa meia esfarelenta que nós vamos juntar agora na segunda fase. Agora eu tenho aqui um tapete de silicone, mas poderia ser um silpá, poderia ser uma folha de teflon, mas se você não tem nenhum deles, use pelo menos um filme plástico para a massa não grudar na bancada. Despeja aqui. E é assim mesmo que ela tem que ficar. Se ela ficar uma massa muito homogênea feita no processador, significa que você bateu demais. Agora, você vai juntar amassando um pouquinho assim. Ó.
Tenta não deixar muito grossa, porque ela vai para a geladeira e enquanto ela não estiver totalmente gelada, você não pode tentar abrir. E se nessa hora você deixar muito grosso, vai demorar muito mais tempo na geladeira. Agora eu vou passar essa massa para um filme plástico. Põe aqui. E fecha bem para ter certeza que não ficou nenhuma parte aberta para não ressecar. Então agora ela vai para a geladeira e vai ficar de 1 a 2 horas ou até que ela fique bem gelada, para só então a gente poder abrir essa massa. Agora que a massa já descansou tempo suficiente na geladeira e ela já está firme, agora é hora de abrir. Você vai precisar de novo de ou um tapete de silicone, ou uma folha de teflon, um silpá, ou se não tiver nenhum deles, pode continuar usando o filme plástico para ele não grudar. Salpica um pouco de farinha e vai abrindo aos poucos. Sempre solta ela, vira, para ter certeza que ela não está grudada. Pronto. Eu tenho aqui uma assadeira de 21 por 4 de altura, mas ela é de fundo removível. Isso vai facilitar se você quiser transferir essa torta depois de pronta para um prato mais bonito. Então, para saber se você abriu a massa do tamanho suficiente para caber na sua forma, olha aqui, já deu. E agora, para ficar mais fácil de transferir essa massa para lá, eu tenho aqui um saco de alimento que eu cortei uma lateral e o fundo para poder abrir. Gruda aqui. Faz assim, porque aí ele desgruda do tapete. Agora é transferir para a assadeira. Para ela não rasgar, você não vai empurrar aqui. Levanta e faz ela encaixar no fundo primeiro. Essa massa ficou com aproximadamente meio centímetro de espessura. Agora, se eu passar o próprio rolo, ela vai cortar o excedente da massa. Essas sobras você pode colocar de novo na geladeira e pode reutilizar numa torta menor. Agora essa massa precisa ser congelada. Você vai colocar essa assadeira no freezer e enquanto isso você vai pré-aquecer o seu forno a 200 graus se for um forno a gás e a 180 se for um forno elétrico. O meu forno já está pré-aquecido, ou seja, ele já alcançou a temperatura ideal para poder assar a torta e durante esse tempo ela ficou no freezer e foi suficiente para congelar. Agora, para que a lateral dessa massa não afunde no forno, porque como ela é de manteiga, se a gente não colocar um suporte aqui na lateral, ela vai afundar. Eu começo com papel manteiga, outro berço mais de papel alumínio, e de peso eu vou usar feijão. Aqui tem aproximadamente meio quilo, que é o suficiente para o tamanho dessa torta. Espalha bem aqui e como ela é de fundo removível, ela costuma soltar um pouco de óleo por baixo. Então eu sempre coloco no forno junto com uma outra assadeira. Ele vai ficar por aproximadamente 10 a 12 minutos ou até a borda começar a ficar dourada. E quando isso acontecer, tem que tirar do forno, retirar todos esses berços e o peso e voltar para o forno por mais 10 minutos. Então eu vou colocar a minha para assar e eu te mostro em que ponto tem que tirar do forno e retirar os berços. E a torta ficou por uns 12 minutos no forno. E olha, tá começando a ficar dourado nas bordas, então agora é hora de retirar o peso e os berços. De alumínio tá super quente ainda. E agora, para eliminar o vapor e não deixar ela estufar, fura o fundo da base todinha, pode ser com um garfo mesmo.
E agora ela volta para o forno por mais ou menos uns 10 minutos. Mas como o nosso recheio também vai ser assado, a massa não precisa ficar totalmente assada, porque ela vai voltar para o forno com o recheio. Então só mais uns 10 minutos vai ser suficiente, inclusive pode abaixar o fogo para 180 forno a gás e 160 forno elétrico. E a massa já assou o suficiente, então agora eu deixo ela de lado e vou te ensinar a preparar o recheio. E agora para o recheio eu tenho aqui 400 gramas de purê de abóbora, que eu cozinhei a abóbora e depois de bem cozida, ela foi triturada no liquidificador para ficar bem cremosa, olha, sem pedaços inteiros. Isso vai garantir que o seu recheio fique bem liso e bem cremoso. 200 gramas de açúcar demerara. E agora as especiarias, que é o que vai dar o toque todo especial nesse recheio. Meia colher de chá de gengibre em pó, meia colher de chá de noz moscada, canela em pó, cravo em pó. Não tem problema se você não gostar desse tipo de especiaria, mas aconselho você a testar porque vai ficar delicioso. Mistura. Agora vai apurar no fogo até que ele fique um creme um pouco mais denso e vai ajudar também a eliminar o excesso de água. Então agora acende o fogo e deixa aqui para dissolver todo o açúcar, apurar bem este purê e eliminar o máximo de água possível. Então deixa aqui e quando chegar a hora de apagar o fogo, eu te mostro em que ponto ele fica. E olha, e já dá para perceber não só que o açúcar já dissolveu, mas que ele já está começando a borbulhar. Então essa parte está pronta, já pode apagar o fogo. Então reserva ele aqui de lado. E eu tenho aqui 200 gramas de creme de leite fresco, 35% gordura. Se você não tem acesso a esse produto, eu já ensinei a fazer uma receita caseira dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima ou embaixo na descrição para você aprender como faz. Vou adicionar 100 ml de leite. E vou aquecer por aproximadamente 1 minuto no micro-ondas. Enquanto o creme de leite e o leite estão no micro-ondas, eu tenho aqui 3 ovos que eu vou bater muito bem. E o creme de leite com leite está ligeiramente morno, não pode estar quente demais. E para não cozinhar os ovos, vai misturar um pouquinho. Mistura bem. Porque se você colocar o ovo direto na mistura da abóbora, ele vai ficar cozido. Ó. Vou colocar o restante da mistura aqui. Agora, adiciona aqui no purê e mistura bem até ficar homogêneo. Assim que misturar bem e fica homogêneo, o recheio está pronto. Agora despejo o recheio na base da torta. E agora a torta vai para o forno para assar o recheio. Mas como a massa foi pré-assada, você precisa proteger a borda, porque ele vai ficar de aproximadamente 40 a 50 minutos no forno. Então, para ela não queimar, eu costumo fazer uma tira de papel alumínio, coloco aqui em volta da forma, faço como uma tenda. Olha, dobra aqui, que assim você protege e ele assa normalmente. Então o forno já está pré-aquecido, na verdade ele continua quente de quando assou a base da torta. E agora para o recheio ele volta a 180 graus no forno a gás ou 160 no forno elétrico. E portanto lembre que esse tempo de 40 a 50 minutos vai depender do forno estar corretamente pré-aquecido. Se você colocar para assar no forno frio, vai demorar muito mais para ficar pronto, tá? Então você vai saber que a torta ficou pronta porque o centro dela
fica ligeiramente mole, só uma pequena região, mas o resto já está firme. Então eu vou colocar a minha torta para assar e quando ela ficar pronta eu te mostro o resultado. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho em inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinaturas disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Lembrando que esses benefícios todos somente os membros assinantes vão ter acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a torta já assou. Ela levou 50 minutos para assar. E assim que terminou esse tempo, eu apaguei o forno e deixei a torta lá dentro porque ela precisa esfriar lentamente. Você não pode retirá-la de imediato de dentro do forno porque ela pode tomar um choque térmico e rachar. E portanto ela ainda está quente. Agora eu vou deixá-la aqui fora e esperar esfriar completamente para só então poder desenformar, cortar e te mostrar como ela ficou. E agora que a torta já esfriou, eu vou te mostrar uma das vantagens em usar este tipo de massa para base de torta, que além de deliciosa, é muito fácil de desenformar. Como eu estou usando uma forma de fundo removível, coloca uma coisa embaixo para poder soltar, ó, solta super fácil. E agora passa uma faquinha entre a base e o fundo da torta para descolar, com cuidado. Já soltou. Só remover o fundo. Agora chegou a hora de finalmente cortar essa torta e ver como ela ficou por dentro. Parece bem cremosa. Uau! Olha! Minha Nossa Senhora! Olha isso! Não é uma camada linda? E vocês não imaginam o aroma que está tomando conta da cozinha. Eu bati um pouquinho de chantilly só para fazer uma decoração. Não é obrigatório, mas vai ficar bonitinho. Bico 1M. Agora sim. E agora chegou a hora de finalmente provar essa delícia. Vamos ver como ela ficou? Nossa! Olha a cremosidade disso. Fora o aroma que está tomando conta da cozinha há horas. Servidos? Vocês não têm ideia da cremosidade dessa torta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Ó.
Olha o tanto que é cremoso. Vocês não imaginam como essa torta é saborosa. Mas se você preferir, você pode ajustar as quantidades das especiarias para ficar um pouco mais picante, se você preferir, ou um pouco mais suave. Essa torta aguenta até uns 3 dias refrigerado e não pode congelar, porque no congelamento ela vai reter muita água e quando descongelar, o recheio vai se desfazer como se tivesse talhado. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembre de sempre ler o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque a grande maioria das dúvidas eu já deixo respondida ali e pode ser que a sua dúvida já esteja disponível. E eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.